Brava Executive Search e Aliá Mentoring apresentam Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal, podcast que vocês sabem, trata de liderança, empreendedorismo e carreira. A gente grava aqui diretamente do Pocket Studio do Shopping Parque da cidade e vocês também nos encontram nas redes, tanto no Spotify como no YouTube e os cortes no Instagram. A gente tem uma convidada hoje super especial, que é a Caroline Guinarra. A gente vai chamar de Carol, viu, Carol, se você permitir. Corintianamente, né? A gente que é mais informal. A Carol Guinarra, que é uma das principais referências no país em diversidade, inclusão, fala de capacitismo, é uma top voice LinkedIn, influenciadora, palestrante, enfim. Uma convidada, como eu disse, super diferenciada para a gente tratar de temas hoje super importantes e que, graças a Deus, o mundo evolui, principalmente nessas áreas. Carol, super obrigado por ter vindo aqui no Café com Sal. A gente se sente orgulhoso de ter tua presença. Tenho certeza que a gente vai se divertir muito nesse papo. Obrigado. Viu? Obrigada. Eu que agradeço, Fábio. Imagina, o prazer é todo nosso. Vamos lá, começando com o nosso papo. Conta um pouco pra gente do que é a Talento Incluir. Porque a gente vive hoje, você sabe, eu também venho do ambiente do recrutamento, né? Vamos dizer assim, de municiar empresas com os melhores talentos. E hoje o mercado é completamente diferente do que a gente via anos atrás. Né? A gente é mais profissionalizado em vários aspectos, vocês têm ferramentas tecnológicas em vários aspectos também preenchendo esse espaço, mas a gente hoje é muito mais letrado em áreas e outras áreas mais especiais, vamos dizer assim. Fala um pouco do Talento Incluir e qual que é a missão dele, por favor. Bom, o grupo Talento Incluir, e nós somos a união, um ecossistema de 4 negócios de impacto social. Tudo começou com o Talento Incluir, que é uma consultoria que faz a empregabilidade de pessoas com deficiência. A gente faz a ponte entre as grandes empresas que se movimentam para contratar pessoas com deficiência a partir da lei de cotas. Algumas já evoluíram deste objetivo, mas fatalmente a maioria, se não 100%, começou impulsionada pela lei, que existe há mais de 30 anos. E a Talento Incluir, de fato, começou com a minha história. Eu fiquei cadeirante quando eu tinha 22 anos. Inclusive, é legal gravar podcast que a gente se autodescreve para dar acessibilidade para pessoas cegas, e aqui está todo mundo sem enxergar a gente, a não ser quem está vendo no vídeo, né? Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos e olhos castanhos, meus cabelos são lisos, de tamanho médio, estou com uma roupa estampada nos tons de laranja, azul, bege e verde. Muito elegante, aliás. Obrigada. Depois você me descreve, Carol, para você me ensinar, tá bom. Que eu estou aqui para aprender contigo. E sou uma mulher cadeirante, né? E eu estava bem nessa parte, dizendo que eu fiquei cadeirante há 22 anos. Eu tinha 22 anos, então fiquei metade da vida andando, metade rodando. Acabei de completar 45. E a deficiência chegou na minha vida no momento que eu tinha acabado de me formar. Eu fiz faculdade de educação física, dava aulas de ginástica nas empresas, então já tinha escolhido o mundo corporativo para seguir na minha profissão. Não, desculpa te interromper, aula de ginástica nas empresas? Ginástica Como é que era laboral. isso? Me conta. Ginástica laboral. Sim. Eu fazia o trabalho de incentivar as pessoas a terem mais saúde e qualidade de vida no mundo corporativo, né? E eu tinha seguido nessa área, assim, era o que eu queria fazer, já tinha me identificado, e aí veio a deficiência. Pensei que eu tivesse parado de trabalhar, mas dei muita sorte. Olha, a minha gestora me chamou para trabalhar 3 meses depois do acidente. Foi o tempo de eu fazer cirurgia, fazer um processo de reabilitação, já estava trabalhando de novo. E na minha história, o meu perfil e o meu momento foi muito respeitado. Eu montava aulas para os professores aplicarem, então eu trabalhava home office. Eu só ia para o escritório uma vez por mês. No momento que eu estava me reabilitando, essa forma de me trazer de volta ao trabalho foi essencial. Fui ficando independente, assumi outras áreas e daqui a pouco eu estava nas empresas de novo. E porque estava lá, entendi que existia a lei de cotas e que as empresas, para cumprir a lei, estavam fazendo equivocadamente as contratações. Eu era chamada para trabalhar. Vem trabalhar aqui, a gente tem vaga secretária, telefonista. Eu brinco que na época que telefones tocavam, né? Tinha uma profissão que era telefonista. As pessoas ligavam umas para as outras. E hoje, quando ligam, geralmente é uma tecnologia que nos atende, né? Quando não é uma cobrança, né? Nem são pessoas. Mas é importante dizer que os convites não tinham a ver comigo. Aí eu falei, poxa, eu posso ajudar as empresas a fazer pelo caminho da pessoa e a cota virar uma consequência. Então, com isso na minha cabeça, eu comecei a oferecer palestras e aí a Talento Incluir surgiu. As empresas não sabendo como fazer,
se apoiaram muito no que eu estava ali ensinando, e eu comecei a ensinar a partir do que aconteceu comigo, de verdade, do jeito que a minha gestora me respeitou no meu perfil, que soube explorar o que eu sabia fazer e não valorizar o que eu não podia fazer. Então, a gente foi construindo a minha empregabilidade e também construindo esse negócio de apoiar as empresas no processo. Mais para frente, com um pouco mais de investimento, em 2008 eu pude investir em recrutamento e seleção, então, de fato, forma-se a Talento Incluir em 2008, que além de fazer esse trabalho de letramento, que a gente fala em diversidade, que é a parte de cultura e conscientização, a gente também faz o recrutamento e seleção. Também fazemos projetos de acessibilidade para além da arquitetura, a gente faz tecnologia, então processos de sistemas acessíveis, comunicação acessível, metodologias, que a gente fala assim, no RH, né, a gente tem lá metodologias para fazer avaliação de desempenho. Será que essas metodologias são acessíveis? Se a pessoa aprendeu sem enxergar, se a pessoa se desenvolveu sem escutar, os métodos de medir comportamento muitas vezes precisam ser diferentes. Então, a gente trabalha toda essa parte de acessibilidade e também a carreira das pessoas contratadas. Então, a Talento Incluir começa com conscientização, mas hoje a gente faz a empregabilidade completa da pessoa com deficiência, acompanhamos pessoas com deficiência nas organizações e fazemos, então, essa naturalização da pessoa com deficiência no mundo corporativo. E aí surgiram extensões do nosso negócio, porque eu tenho uma sócia que é minha melhor amiga, a Juliana, e nós somos melhores amigas de colégio, de infância. Que legal poder ter uma sócia que é amiga, né? E de tantos anos. É tão raro isso. É melhor que família, porque assim, família tem que passar Natal junto, né? Sócia não, amiga não. Eu falo que é uma sorte que eu tenho como empreendedora de ter encontrado uma sócia que é tão complementar às minhas competências. Então, para você ter ideia, eu sou professora de educação física, depois eu fiz psicologia de grupos, eu estudo neuroaprendizagem, eu gosto de estudar desenvolvimento humano. Neurociência, você adora? Eu adoro saber como é que as pessoas se relacionam e como as pessoas se desenvolvem. Humanidade, é tudo o caminho que eu vou. E Juliana é engenheira, formada pela Poli, trabalhou a vida inteira em banco, mundo corporativo, e aí, apesar dela ter investido desde o começo comigo, ela começou de fato a trabalhar em 2017 na Talento Incluir, na cabeça dela para montar um outro negócio que é a Talento Sênior. E a Talento Sênior está rodando já, é uma consultoria que faz a empregabilidade de profissionais 45+. Opa! Com foco em executivas e executivos que estão sendo descartados a partir dos 45, claro. Para aproveitar esses talentos em pequenas e médias. Então, é um negócio de muito impacto social, porque as pequenas e médias são as que mais empregam no Brasil. Sem dúvida. E que também são muitas vezes mais prejudicadas do ponto de vista tributário, de olhar de governo, né? Tem muita dificuldade de sobreviver. A gente tem estatísticas cruéis, né? Com essas empresas. Muito prejudicadas, muitas delas lideradas por famílias ou por pessoas que não necessariamente são do business, né? São pessoas que herdaram, são pessoas que caíram de gaiato ali. Não sabe exatamente o que fazer com aquilo. Precisa dessa galera que já foi executiva em grandes negócios, que passou por grandes desafios para ajudar a alavancar. Na Talento Incluir eu tenho 3. 3 sêniors que trabalham para a gente. São, no nosso caso, 3 mulheres, uma no nosso comercial e marketing, a outra no nosso RH, ela que implementou o RH. Hoje nós somos 44 pessoas na Talento, então começamos com o processo de RH no passado. E também temos uma na nossa CFO, ela que cuida do nosso financeiro. E assim, são part-times pra gente, né? Então a Talento Sênior vem com um Talent as a Service mesmo, pra gente trabalhar. Que legal. Quer dizer, elas plugam a expertise delas nos mais diversos projetos da Talento Incluir e nos desafios. É um ponto interessante que você tocou, né? A gente está vendo um movimento, todo mundo falando muito de etarismo, a gente ainda está engatinhando, na minha opinião, nesse sentido. Sim. Né? Assim, eu raramente e infelizmente consigo encaixar pessoas, por exemplo, 50 mais em processos seletivos. Ainda é complicado, apesar de todo, né? Eu falo positivamente o cacarejo, sempre falo isso, quem me conhece, eu uso muito esse termo, o cacarejo nisso, a gente ainda não vê a concretização como a gente gostaria. Claro, é tudo um processo. Como você, quando o teu depoimento me remeteu a 2007, eu trabalhava com recrutamento numa multinacional dessa área e começou-se a falar em estabelecer-se uma área de PCD na época. E claramente eu via que as pessoas sofriam muito com isso, porque assim, ninguém sabia fazer. O modo pelo qual era feito era simplesmente, como você mesma disse agora, para preencher as cotas.
E hoje, claro, a gente muito mais versado nesse mercado, a gente percebe que a jornada do candidato ou da candidata era péssima, ou nenhuma. Isso não existia. Né? A pessoa, e eu gosto muito do nome da tua empresa, por quê? Porque ela olha de fato para o talento daquela pessoa, não pela situação dela, né? Que era justamente o olhar pelo qual eu via que essas pessoas sofriam e olhavam, e a gente tinha um turnover gigantesco, e de novo, a gente não estava conectando uma posição a um desafio a um talento. Sim. A gente estava conectando uma posição a um desafio a uma pessoa que estava numa situação específica de vida. O que precisou ser feito para a gente evoluir nesse sentido, na tua opinião? E o que foi chave, a hora da mudança em que as empresas começaram a entender como essa dinâmica poderia mudar? Eu não sou tão otimista, eu não acho que as empresas já mudaram, assim, eu não começaram sinto. a mudar, vamos dizer Algumas, e a gente pode trazer, começar a contar, não preenche Claro. duas mãos, assim. Algumas empresas evoluíram, e como é que a gente mede essa evolução? Turnover, essas questões todas, não acho um bom medidor. Por quê? Porque uma pessoa com deficiência, quando não se vê nos lugares, também não se imagina lá. Então, ela nunca sonhou em trabalhar num banco. De repente, ela está no banco. Ela não sai daquele banco. Não quer dizer que aquele banco emprega bem o turnover, sabe? Perfeito, entendi. A estatística, na verdade, ela pode te confundir no assessment desses dados. Exato. Então, esse é um exemplo, né? Mas, assim, aquilo que mede pessoas sem deficiência não necessariamente é um bom medidor de indicadores de pessoas com deficiência. Então, esse é um exemplo. E aí, a gente vem medindo as empresas na evolução a partir de carreira. Quantas pessoas com deficiência você fez crescer aí dentro? E aí, olha, eu estou num desafio aqui esse ano inteiro, buscando pessoas com deficiência em cadeira de liderança, de C-level, assim, para cima, e a gente tem o quê? 22 pessoas numa lista. Claro, como eu, que sou CEO de um grupo, mas no meu caso, eu não estou dentro de uma organização. Dessas 22, eu estou falando de gente dentro de empresas que tem mais de 1.000 colaboradores, Sim. que tem um lance, a cota é para acima de 100, mas são as de 1.000 que têm desafios maiores, porque o percentual também aumenta, é a partir de 5%. Claro. Então, a gente está buscando nesse nicho assim, de empresas grandes, empresas conhecidas, empresas renomadas, que todo mundo conhece. A gente tem 22 pessoas numa lista em um ano buscando, e a gente dentro das empresas, né? Então, assim, é bastante desafiador dizer que já temos evolução. Agora, o que das que estão evoluindo, o que deu start? O que dá start é entender que é o certo a se fazer. Então, a inclusão, ela começa pela obrigação, ok, faz parte. Ela passa por uma transição de conveniência. Hoje a conveniência está muito latente, porque tem ESG, tem ODS, tem... Enfim, economicamente é mensurável e tem impactos. Economicamente, né, está mexendo no valor das empresas, e também o mostrar, né, porque em outros marcadores de diversidade está cada dia mais forte. Então, a gente começa a perceber a necessidade de um comercial, seja ele de rede social, seja ele de televisão, de streaming, enfim, começar a mostrar pessoas com deficiência, e é por conveniência, porque protagonizando um comercial é bem raro, geralmente é um figurante que passa ali, que passa aqui. E, por fim, a gente tem a convicção. Então, eu falei de obrigação, de conveniência e de convicção, que é o certo a se fazer. Convicção é quando uma liderança de uma grande organização entende que incluir pessoas com deficiência por cota chega a ser até uma ofensa para a gente como humanidade. Eu não estou dizendo que cota não é bom, porque claro. A partir da cota que a gente tem todas essas evoluções. Eu trabalho para a cota não existir no futuro, mas entendo que esse futuro ainda não chegou, a gente precisa da lei ainda. O que acaba sendo o motivador, e que é um motivador que não faz a evolução. Então, as empresas contratam, cumprem a cota, mas não fazem as pessoas crescerem, fazem um processo de seleção, você aqui assumindo, poxa, será que esse processo foi inclusivo? Assim, provavelmente não foi. E aí, do jeito que a cota estava rolando, do jeito que as empresas têm feito, pessoas que já estariam empregadas, estão empregadas em lugares melhores. Mas essas não são as de fato excluídas, né? Quando a gente pensa em exclusão da pessoa com deficiência, a gente tem que pensar muito além de São Paulo, do Sudeste. Claro. A gente tem que pensar em cidades pequenas, a gente tem que pensar em cidades do interior, do Norte, do Nordeste, do Sul. A gente tem tantas pessoas que não saem de casa, que não conseguem chegar na escola. Os indicadores de evasão escolar da pessoa com deficiência é quase o dobro de pessoas sem deficiência, de crianças sem deficiência. Sim. Então, a gente tem questões que
Sim, quando a empresa entende, poxa, é isso que eu tenho que fazer, ela não fica medindo esforços. Eu vou comprar um contrato cego porque tem que pagar o software de voz. Gente, o que é um software de voz? Sei lá, R$ 5.000. Sendo que também, se a área de TI está engajada, isso é o de menos, porque existem softwares gratuitos. Resolve. Existe desenvolvimento de pessoa cega. É o de menos, sabe? A gente está falando aqui, o teu depoimento é importante, eu te agradeço por isso, porque assim, a gente obviamente está num mundo em evolução, não na velocidade que a gente gostaria. Eu sou otimista em relação a achar que o mundo está melhor. Eu só não acho que ele está mais fácil. Sim. Eu acho que ele está muito mais complexo. Quando a gente olha para o Brasil, cara, óbvio, a gente nunca consegue fugir do fator educacional. Sim. Que ele despencou há décadas atrás e ele nunca mais voltou. Às vezes parece até um método, né? Dependente do governo que tá, a camiseta é dessa cor, é daquela cor, no final do dia o investimento em educação, a gente não vê os números evoluindo, né? É, de novo, mais uma questão de marketing do que de substância. Sim. De novo, num país onde o governo ainda, ou tem pelo menos, ou está estruturado, ou historicamente não entrega o que propõe em campanha, e muito disso sobra na sociedade em geral para fazer, né? Nós temos que educar a sociedade, óbvio que nós temos que educar nossos filhos, né? Mas na empresa a gente também tem que educar as pessoas, a gente tem que dar a gestão, tem que dar suporte para elas para poderem navegar nesse mundo complexo. Do ponto de vista da educação, o que a sociedade como um todo... eu sei que é uma pergunta complexa, tá? Veja, mas assim, como a gente poderia educar as pessoas, já que a gente não encontra nas empresas essa velocidade, e nem, obviamente, no governo, a lidar com diversidade e inclusão, e especificamente no capacitismo, com que etiqueta a gente lidar com as pessoas, que termos a gente utilizar, onde a gente pode beber dessa fonte. Porque enquanto a sociedade não entender que ela, como um todo, não for um agente de mudança, não é que nada vai acontecer, mas vai acontecer a passo de tartaruga. Então vai passar a Carol, fulano, ciclano, beltrano, sei lá que geração, de repente, a gente pode ver isso, né? Como sociedade, onde a gente pode beber dessa fonte e como a gente pode melhor se educar a fazer um mundo não só mais inclusivo, mas que isso traga também frutos para todos, né? Todo mundo quer, no final do dia, eu quero acreditar nisso, viver num mundo melhor, mais diverso, mais inclusivo. Só que muitas vezes também não sabe como fazer. Sim. Ou desiste no meio do caminho, Sim. justamente por não saber. Desculpa a pergunta extensa. Não, foi maravilhosa. Mas só para entender. Começa com a sua frase dizendo que o mundo não está pior, está melhor. Só está mais difícil. Bem mais. É, bem mais. Eu falo que quando esses dias eu estava assistindo uma live, estavam falando sobre tecnologia, e aí eu descobri que a Microsoft, quando criou o e-mail para a gente trabalhar menos. Boa sorte, né? Trabalhar menos em quê? Exato. Em passar cola no envelope, que talvez fosse uma atividade muito mais... Essas ferramentas... A gente não ouviu isso de novo com esse negócio, depois da pandemia, com as ferramentas de videoconferência. Carol, eu te falo por mim, eu tô com exaustão por uso de vídeo. Claro. Eu tô morto de cansado de trabalhar, por exemplo, 2023, e todo mundo tem essa sensação. Quantas e quantas reuniões você, com perdão da palavra, e da manhã, que estamos gravando numa manhã, mas assim, você vai se lembrar 3 horas depois que você precisava ter feito xixi. Sim. Eu tô apertado o dia inteiro, aí eu percebo que eu não bebi água, não fiz Sim. xixi, Sim. não me levantei, Sim. né? Não fiz nada. E aí a gente também sempre com a sensação de que está atrasado. Sempre. Porque tem sempre Tá e-mails devendo. para ler, né? Falar, que saudade de passar cola na carta, E no com a envelope, sensação né? que todo Porque mundo em volta está cumprindo as suas metas, porque é isso que a rede social te coloca, e só você que não. Só você que está fracassando. Exato. Sim, eu vejo que o mundo está de fato muito mais difícil. Nos temas de inclusão e diversidade, eu escuto muita gente falar que o mundo está ficando chato. E eu digo que chato não, a gente só está com mais desafios porque hoje a gente sabe mais, então a gente é mais exigido. Né? Então, quando eu não E toda sabe... mudança implica numa descontinuidade. Se a gente continuar da mesma forma, a gente não muda nada. Não muda. E dói, tem que doer, senão nada mudou. É isso, assim, quando eu não sabia que chamar uma pessoa com deficiência de aleijada era ofensivo, a gente falava. Há uns 15 anos atrás, eu estava numa viagem de trabalho e vi do meu lado uma garotinha viajando desacompanhada, tinha, uns 8 anos. E a gente foi conversando no caminho, daqui a pouco ela dizia assim, você é uma aleijada bonita. Olha só. Você vê... Mas escuta, Carol, a gente que vem do ambiente de recrutamento, quantas vezes a gente não vê profissionais dessa área entrevistando, sejam recrutadores, sejam até RHs, com todo respeito, perguntando assim, Carol, quais são suas principais qualidades e seus defeitos? Defeito
Defeito quem tem é produto. Né? Como eu brincar, videocassete, rádio relógio. Gente, defeito é produto. As pessoas têm pontos de evolução, Sim. têm oportunidades de desenvolvimento, mas a gente vem desse buraco. Vem. E termos dizem muito de evolução, né? Então, assim, você me perguntou sobre aonde beber dessa fonte. Nós da Talento Incluir montamos chama Guia de Comunicação Inclusiva. Guia de Comunicação Inclusiva. Coloca lá, Guia de Comunicação Inclusiva na busca da internet, põe Talento Incluir do lado, vocês vão achar. No site de vocês é fácil. Tá no site da gente, é disponível para download, é gratuito. Desculpa te interromper, Carol. Luquinha, será que a gente consegue colocar aí o site da Talento Incluir e a gente mostrar onde as pessoas encontram isso? Fechou. Super legal. Quando der, você avisa, sem pressa. Obrigada. E a gente consegue baixar o guia e também consegue ir usando ele, porque ele está num drive aberto, porque ele é colaborativo. E por que colaborativo? Porque o tema é um tema vivo. Aquilo que a gente lançou em setembro do ano passado, aquilo que nós, como time, escrevemos em setembro do ano passado, ele já está desatualizado. Então, poxa, você entrou ali, você viu alguma coisa referente a, sei lá, autismo, que não é uma deficiência que eu tenho dentro de casa. A gente tem uma consultora que nos atende, mas não é aquela de convivência diária. Tá. Então, se eu cometi um escorregão ali, Talento Incluir não botou o que tinha que ter falado direitinho, né? Poxa, vai lá e corrige a gente. Então, a gente tem essa humildade, que eu acho que é importantíssima para qualquer desenvolvimento, que a gente não sabe tudo, mas é uma boa fonte de busca, que é o Guia da Talento Incluir. É super legal. Se você quer que eu te guie. Quero, vamos, Carol, para as pessoas poderem ter acesso. Agora, onde que eu vou achar? Não se preocupa não, a gente acha. Porque o site vai mudando. Aqui, quando candidatos querem buscar vagas, cadastrar currículo ali para as empresas. Legal também as pessoas verem isso, até para se entenderem aí com o site. Pode descer mais um pouquinho. Eu sei que a gente te pegou de surpresa. Ó a Carol lá. Toda chique. E minha galera, Catinha e a Tabata. Aqui onde está a nossa foto é um curso que a gente faz de atração de talentos, que é um curso que acontece mês sim, mês não. E ele é para selecionadores, para pessoas que selecionam. É um curso de 10 horas. Está rolando essa semana. Que legal. Maravilhoso, assim, a gente faz há, sei lá, uns 7 anos esse curso. Quer dizer, a pessoa quer fazer uma seleção de forma profissional, com a etiqueta certa, para ter uma jornada do candidato, ou pelo menos um início de jornada do candidato apropriada, quer dizer, aderente ao que hoje o mercado pede, a área pede, elas fazem esse curso. Fazem. Super hoje é legal. online, mas já foi presencial, né? É muito legal esse curso. Pode descer mais um pouquinho. Acho que tá lá no rodapé, viu? Vamos lá. Academia, que a gente tem para quem fazemos. Zero estresse, aqui também em casa. Ai. Será que eu não vou achar? A gente não ensaiou essa parte. Aqui calma, imagina, pelo amor de Deus. Nosso impacto, mais de 500 empresas atendidas. Pode descer. Aliás, o site é bem legal. Obrigada. E assim, mais do que legal, minha gente, eu acho que é bem aqui, porque aqui quando você faz o contato, que você consegue Vamos ver. Se você também não achar agora, as pessoas já vão ficar com uma curiosidade enorme. Aqui embaixo? Vai. Guia. Sobe um pouquinho, que eu acho que tá bem aqui, ó. Contratação, candidatos com deficiência, assessoria de imprensa. Ai, minha gente, eu não sei onde tá, não. Mas, ó, se a gente estivesse lá no Google colocar Guia de Comunicação Inclusiva, vai sair bem na página. Põe lá, Luquinha, né? Isso, Guia Luquinha. De Comunicação Inclusiva é Talento Incluir. Inclusiva. Tem que pôr Talento Incluir, porque tem outras empresas que também fazem. Aí vai achar, gente. Se não achar, vou achar. Aí. Acesse o guia. Aí, arrasou. Ótimo. Pronto. Olha lá, turma. Tá no site, tá na página. Só façam o download, porque é um manual completo, segundo a nossa querida Carol aqui, para a gente ter um melhor conhecimento de como endereçar, como ajudar. Terminologias, assim, bem ligado a capacitismo, porque tem alguns. Capacitismo é a opressão para a pessoa com deficiência. Então, o racismo oprime pessoas não brancas aqui no Brasil, machismo mulheres, e o capacitismo é o nome da opressão de pessoas com deficiência, que tem a ver com duvidar da nossa capacidade. De um jeito bem ingênuo, é fácil entender o capacitismo quando a gente pensa que vai cozinhar de olhos fechados. Imagina você chegar na sua casa, vai fazer um omelete, fecha os olhos e faz. A gente não se sente capaz de fazer assim. Perfeito. Por isso duvido da capacidade de uma pessoa cega fazer assim. Então, o capacitismo começa por aí, mas tem uma linha dele, que é o capacitismo linguístico, que é o capacitismo em termos, né, em conceitos. Então, a gente fala assim, nossa, que mancada. Que mancada é dizer que a pessoa está errando, né, vacilou comigo, e eu falo, nossa, que mancada que você deu comigo. Só que mancar
deveria ser visto como um jeito diferente de andar e não como errado. Perfeito. E aí o que a gente faz? Claro, quando a pessoa fala que mancada, ela não sabe desse processo, ela não tem essa intenção. Com ou sem intenção, reforça o estereótipo de que mancar é errado, por isso a gente deve evitar. Então, no guia tem, assim como que mancada, várias outras dicas de terminologias e para falar sobre pessoas com deficiência é isso, pessoas com deficiência. Pensando que primeiro tem um ser humano, uma pessoa, e a deficiência vem na condição. Então a maneira de endereçar é sempre pessoas com deficiência. Que eu posso trocar a pessoa por qualquer outro sujeito. Uma amiga cadeirante, a deficiência, eu não preciso falar com deficiência aí em cadeira de rodas, eu posso dizer, já abrevio. Eu tenho um colega cego, tenho um profissional de TI aqui que é surdo, a gente pode trazer outro sujeito no lugar da pessoa. Tá. Mas é sempre pensando que tem que ter um sujeito antes da deficiência. Então não é o cego ou cadeirante. Legal. Legal, super obrigado. Bom, a gente tem acesso ao guia também, quem não souber também vai ficar para trás. É uma questão de, né, de se diferenciar dos demais, é um tipo de conhecimento importantíssimo. Voltando um pouco na tua trajetória, né, e até uma pergunta pessoal, se você me permite. Quando a deficiência aconteceu na tua vida, você reconheceu coisas no teu perfil ou da Carol que você não conhecia antes? Porque assim, todo mundo tem seus divisores de água, né? As pessoas assim, não são comparáveis, mas cada um vai tratar o seu como o seu, né? É a sua história, enfim, a gente sabe que vai ter percalços. Essa é uma certeza que a gente vai ter. Ah, sim, né? Se fosse fácil. Até o resto da vida, exatamente. Se fosse fácil, nem no cinema é, imagina aqui. Pois é. Mas o fato é que, às vezes essas coisas acontecem na vida da gente, tudo tem como a gente encara. Quem sou eu para dizer como, né? Lidar com isso, eu tenho que lidar com os meus, cada um lidar com os seus, mas muitas vezes a gente encontra o nosso caráter, qualidades, competências na gente que a gente jamais imaginou que teria. Sim. Isso aconteceu contigo? Eu falo isso porque tem muita gente nos ouvindo que passa por isso e já passou. Ah, sim, aconteceu e eu era muito jovem, mas com muita responsabilidade. Eu comecei a trabalhar aos 15 anos, conciliando um trabalho no shopping com um colégio muito forte. Eu estudava no Colégio Rio Branco aqui. Sim. Mas meu pai ficou desempregado, então ou eu trabalhava ou sairia do colégio. Então foi um desafio de trabalho, de responsabilidade financeira muito cedo. Então aos 22 eu já trabalhava há 7 anos, já tinha minha independência, assim, entre aspas, né, que eu morava na casa dos pais, claro. Mas já tinha uma liberdade financeira e a deficiência, a princípio, me parecia uma estacionada de independência, de vida autônoma. E rapidinho foi ressignificado, porque, como eu disse, o trabalho chegou muito, muito rápido na minha vida. Mas, além do trabalho, existem outros 3 pilares que antecedem o trabalho que eu estava também muito privilegiada. Então, eu sou irmã do meio, de 2 irmãs mais ou menos da mesma idade, nós somos muito unidas, pai e mãe casados vida toda, então, por mais desafios financeiros que passamos, a gente sempre teve muita união. Uma estrutura, né, sólida. E já tinha passado por desafios de vida, né? Sim. Então, também já estava um pouco mais casca grossa, como a gente comentou aqui, né, antes de entrar no ar. Depois veio a escola, que eu já estava formada na faculdade quando a deficiência aconteceu. Então, passar por falta de acessibilidade no colégio não aconteceu comigo. E a saúde, né? Então, eu fui operada num hospital que na época era convênio, mas que era super bom, assim, hospital privado, minha cirurgia foi super bem feita. Aí eu fui para o Sara, em Brasília, que é o melhor hospital de reabilitação da América Latina. Como ele se chama? Sara Kubitschek. Na Sara verdade, chama Kubitschek. Rede Sara de Hospitais. Rede Sara de Hospitais. Mas é mais famoso como Sara Kubitschek, que é o nome inicial dele. E o Sara, ele é gratuito. Poucas pessoas têm informação de que quando adquirem uma deficiência de locomoção, podem se inscrever no Sara. E eu tive essa informação, porque apesar de não ter muita grana, era cultura a gente tinha, conhecimento a gente tinha. Então, as pessoas que nos cercam nos ajudaram a encontrar esse caminho. Então, eu me vejo cheia de privilégios. Então, a partir do meu lugar de privilégio, eu posso dizer, superei rápido e reconheci em mim bastante habilidades importantes que ficavam ali escondidas e, principalmente, amadureci de um jeito muito amparado, né? Então, eu acredito que só de dizer que foi fácil, que, né, pode parecer muito superficial, assim, Sim. Porque eu fui preparada para isso, né? Então, eu tive uma educação de pai e mãe que foram sempre muito liberais com a gente, 3 mulheres, imagina, meu pai era o último a falar, né? Mas ele sempre deu espaço para a gente, orientando que
poderia acontecer nas consequências. Então, usar moto, por exemplo, que foi assim que eu me acidentei, não era apoiado pelo meu pai e pela minha mãe, mas também não era proibido. Claro. Então, Era a tua responsabilidade. sua responsa. Na hora que eu me vi na consequência que eu já sabia que poderia acontecer, e eu lembrava deles me falando, ó, a responsabilidade é sua. Foi assim, cara, eu preciso reagir. Eu não posso... Foi automático. eu tava pronta pra isso, sabe? Que coisa, né? Então, rapidinho eu pensei, cara, a responsabilidade é minha. Eu tô sofrendo, mas minha família também tá. Então, se eu sofrer, eles sofrem mais. Então, eu fui me fortalecendo por eles e pela forma que eu fui educada. E cheio de privilégio, fica fácil se fortalecer, né? Então, teve o trabalho que bateu na porta, teve um namorado que bateu na porta do hospital, foi com flor na mão para me conquistar desde a época do colégio, que era uma apaixonite. Sim. E assim, até a autoestima não caiu, sabe? Então, sim, para mim não foi tão desafiador como parece ser, como quando a gente só ouve a história e fala, nossa, deve ter sido um baque. Não foi. Mas também eu reconheço que eu estava muito amparada, assim, acho que eu sou muito privilegiada mesmo nessa vida, pela forma que eu fui educada e por tudo aquilo que me cerca. E assim, o que aconteceu, e aí tem muito a ver com espiritualidade, não necessariamente religiosa, mas de crenças e valores que eu tenho, que é entender aquilo. Até aquele dia, até eu ficar uma pessoa com deficiência, eu sabia que alguma coisa ia acontecer comigo, mas eu não sabia o quê. Sabe? Sério? Quando você vivia agoniada? Você tinha essa sensação, Tinha. essa premonição, vamos dizer Naquele dia fez sentido. Aí, assim, rapidinho eu já comecei a trabalhar com inclusão, aí fazia mais sentido. Eu falava, cara, eu precisava passar por isso, assim. Então, assim. Que loucura, Carol. é uma coisa que, sei lá, não só fisicamente eu fui bem atendida, mas socialmente, emocionalmente. Então, eu sou muito privilegiada, assim. Eu não posso falar que como falam que é normalizar a exceção, né? Eu sei que eu sou uma exceção, como privilégios da sociedade que estou inserida. Mas talvez por isso você consiga impactar tanta gente, né? Já parou às vezes para pensar o tamanho do teu impacto? Porque é realmente impressionante, né? Não tô falando do ponto de vista do ego, não. Tô falando do ponto de vista da tua missão, né? Porque assim, de novo, a gente só consegue conectar os pontos olhando para trás, né? Nunca para frente. Sim. Hoje fica mais fácil você ter essa leitura. Com 22 anos, talvez você tivesse um pouco dessa leitura, mas não tão completa, tão ampla, com tanto repertório, né? Eu sabia que eu tinha muita coisa para fazer, mas eu não estava pronta. Então, eu voltei a trabalhar, eu me casei, eu tive minha filha tem 18 anos. E eu fiz o curso Qual o nome dela? Clara. Clara, comporte-se aí no Canadá, que eu já tô sabendo. Clara está Estamos de olho. Intercambiando. E a Clara veio também para uma maturidade. Aí daqui a pouco eu fui fazer psicologia de grupos, que é um curso, é uma pós-graduação, que a gente vivencia as nossas experiências de grupo para depois estudar. E aí eu vivenciei tanta coisa ali, que você fala que tem os divisores de água. Esse curso para mim foi um divisor de comportamento, porque a partir dali eu sinto que eu me reabilitei, sabe? Que até então eu era muito reconhecida como alguém que estava feliz e que superou muito rápido, e parecia que eu era motivação, sabe? Carol é motivação, Carol... Só que naquele momento eu comecei a perceber que eu sou além disso, né? Que eu estava sendo resumida a minha história de superação, resumida a minha história de motivação, eu estava me resumindo também. E quando eu estudei psicologia ali de grupos, eu comecei a perceber as minhas outras fragilidades. Continuei me preparando para outros desafios que viriam na vida. Comecei a me, assim, reconhecer em identidades semelhantes da sociedade, né? Não me distanciando dela. Como um ser plural, claro. Que tem fragilidades também, Lógico. né? Então foi essencial para o meu desenvolvimento profissional, mas principalmente para o meu desenvolvimento pessoal. E a partir dali eu entendi que eu podia impactar mais gente, sabe? Foi ali que começa mesmo a... Porque você acha que do outro lado também tem um pouco isso, né? As pessoas, assim, normalmente, fica mais fácil, acho, para todo mundo. A sociedade como um todo, o ser humano como um todo, ele adora encaixotar as pessoas. Uhum. Que é mais conveniente, não acho que é nem por mal. Não, né? na Fulano verdade é tal coisa, ciclano é tal coisa, né? E assim, eu imagino que você deve ter, se deixasse, vamos dizer assim, ser encaixotada a tua condição. Sim. Né? E a tua contribuição para o mundo é aquilo e acabou. Sim. Né? Pelo contrário. É um desafio importante também, né? Para quem vive a vida que você vive, fala assim, cara, eu não sou só isso a minha condição, eu tenho muito a contribuir. Aliás, eu sou tudo isso como todos vocês, claro.
Mas a gente precisa empurrar esse carrinho da pipoca, como eu brinco, né? Não é assim tão fácil. Não é. Essa questão de encaixotar é um viés inconsciente, né? Nós temos os vieses como um mecanismo de funcionamento de comportamento. Então, quando eu estudei psicologia de grupos, eu estudei como um casal funciona. A briga pode ser pela escova de dente ou pela toalha em cima da cama, mas o porquê a gente reage a esses incômodos são muito semelhantes pelo viés de mecanismo de funcionamento da espécie mesmo. Perfeito. Quer dizer, uma lente que você escolhe ver aquela situação, aquele mundo. E entender isso faz todo sentido para sair dessa caixa, né? Pô, e assim, não é um sair por completo, porque tem horas que tem uma galera com deficiência que se identifica comigo, assim como eu me identifico com várias, sou inspirada por vários, eu sigo vários. Outro dia minha perna não estava se encaixando na cadeira, eu fui lá seguir uma e bota isso na cadeira e bota aquilo. A gente precisa desse espelho, de se ver, de se ajudar. Mas também tem muitas que se inspiram na minha história e que precisam dessa minha referência. Assim como eu não sou resumida só à população com deficiência, assim como eu estou falando de desafios com filha, aí daqui a pouco eu estou falando de desafios com pais, que eu também estou com minha mãe envelhecendo. Você é uma empresária que, poxa, fala de recrutamento. Desafios de empreendedorismo. Claro, exatamente. Então, o resumir a gente a uma história faz a gente se sentir grande, mas na verdade ele é pequeno, né? Sim. Então, eu não tenho muita noção dessa grandiosidade, porque eu nem acho que eu já fiz tudo que eu tenho para fazer, sabe? Eu queria fazer. Até porque a gente sem objetivo, o que a gente é na vida, né? Pois é. Você sabe, Fábio, que em 2020 a Forbes me elegeu entre as 20 mulheres mais poderosas do Brasil. E aí, assim, ali foi uma coisa que também foi um divisor de águas, que eu olhei para aquilo e falei assim, cara, eu nunca me imaginei aqui. E foi tão surpreendente o convite, e foi um convite surpreendente que a princípio enche nosso ego, né? Eu fiquei super vaidosa com isso, mas daí vai caindo assim uma ficha que eu falo, cara, não tem outras mulheres com deficiência ali, e por isso eu nunca me vi ali, nunca me senti, né, podendo chegar. E por isso talvez a tua estranheza. E assim, o quanto que a gente, ser humano, que encaixota tudo, também fica muito colado nos rótulos. Então, a partir dali, veio as sequentes que você até falou, top voice, né? O mundo do trabalho começou a me dar muito mais valor. E que é importante, não estou tirando a importância desse rótulo, mas estou dizendo assim, quanto que a gente deixa de dar valor para pessoas que não têm rótulos? A minha história já tinha valor. Se a Forbes não tivesse validado, já era uma história de valor. É a mesma história. Só que agora tem esse rótulo. E com esse rótulo, ela ganha uma valorização externa que não existia. E essa simplificação que o nosso cérebro faz, e que de verdade não é de propósito, é viés mesmo, a gente deixa de lado, exclui pessoas com histórias super valiosas. Então, esse é o meu esforço, assim, diário, assim, de conseguir encontrar riqueza, valor, aonde não é nas pessoas, né, que não são valorizadas mesmo, que muitas vezes nem elas acreditam nelas, ou elas se põem numa posição de superação e ponto, acabou. Então, esse é o exercício, né, da gente como pessoa com deficiência se mostrar humano. A gente está aqui com os nossos desafios, forças e fragilidades, é isso. A impressão que a gente tem essa tara por ranquear, né? Por isso tem essas coisas, né? Não eu implico, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, de cinema, eu tenho uma implicância tremenda com essa coisa de Oscar, de Golden Globe, etc. e tal, porque dá a impressão que os outros filmes não existiram, né? As pessoas vão lembrar dos Oscars de cada ano. Então, assim, por quê? Para quem? Né? Com que viés? Com que subjetividade? E para tudo, a arte, né? Tudo que a gente vê no mundo, de alguma forma a gente tem que em algum momento estar consciente de que a gente está utilizando alguma lente particular e pode estar esquecendo da pluralidade do resto. Tem a ver com curadoria de consumo, né? Sim, que foi verdade. um assunto que assim, é mais rápido eu ir nos filmes que o Oscar elegeu ali, né? Exato. É Só um guia, né? Vamos dizer assim. Guia. Será que de fato é aquilo que você faz sentido para você, para sua vida e para o desenvolvimento de uma humanidade inteira, né? Claro que até tem outro ser humano com outras lentes, com outra experiência de vida e com outros viés que foi lá e ranqueou esse negócio. Né? E por que aquilo de repente tem conexão com você? Enfim, o mundo mais complexo, como a gente falou. Me fala uma coisa. São Paulo, a gente vive num grande centro. Você é de São Paulo, né? Sim. Bom, estudou no Rio Branco. O quanto a gente está comparativamente às cidades ou lugares do mundo que são referência de acessibilidade? Onde está São Paulo? Não vou nem falar Brasil, porque o Brasil é um país continental. Seria injusto.
né? Vamos falar de São Paulo, um grande centro. Como São Paulo pode se colocar comparativamente a lugares que são referência e que lugares são esses? Por exemplo, você quer fazer um turismo, a Carol Aguinar quer, poxa, tirar as férias dela, viajar com a família. Que lugar é friendly para Carol? Que lugar é gostoso? Né? Assim, não só do ponto de vista de dica, mas assim, de que referência a gente tem que seguir? Ai, o desafio da pessoa que tem dificuldade de locomoção é viagem. Porque todos os lugares têm o bom e o ruim. Suas dificuldades. Porque assim, ó, a necessidade de uma pessoa cadeirante, ela não é listável. Porque o que eu preciso é diferente do que a Tabata e a Catinha que estavam comigo ali na foto precisam. São deficiências de... Apesar da Catinha ser uma deficiência diferente, a da Tabata é muito parecida com a minha. A gente se reabilitou juntas, a gente se conhece do momento da reabilitação, mas ela tem necessidades diferentes da minha e eu também diferente da dela. Então, assim, é muito desafio fazer um mundo acessível, fazer turismo acessível, fazer o que for acessível. Então, tem uma questão de desafio que já, né, vai acontecer sempre, a dificuldade de locomoção existe, ninguém me tira ela. Agora, a boa intenção, ela tem mais a ver com convivência. Então, ó, trabalhando, eu viajo muito mais a trabalho do que a turismo. Eu viajo todo ano a lazer, mas eu vou para a mesma praia, no litoral norte de São Paulo, porque eu já sei que é acessível o centro, porque eu sei que não é acessível acessível o trabalho, e você só quer relaxar. Eu não quero passar estresse, porque todas as vezes que eu penso numa viagem diferente, é porque eu tenho marido e filha, mas que podem me ajudar. Mas se eu fosse viajar, que nem tem casais de cadeirantes, tem filhos, como é que eles fazem isso, né? Filhos pequenos. Então eu tenho, como já falei várias vezes, privilégios. Então eu acabo indo, mas passo perrengue, assim. Agora, nas minhas viagens de trabalho, uma vez eu fui para uma cidade aqui no interior de São Paulo chamada Porto Primavera. Porto Primavera. É uma cidade pequenininha. E aí eu fiquei, assim, muito surpreendida com a acessibilidade no todo, assim. Era um restaurante no dia a dia acessível, da cidade, na dinâmica da cidade. Tudo acessível. Hotel acessível, e assim, hotelzinho, tudo pequenininho, não tem nenhum hotel de grande rede, mas tudo acessível naquela cidade. E aí eu fiquei curiosa, comecei a assuntar lá com o povo, né? Aí o povo me disse que teve um prefeito que tem uma filha cadeirante, aí ele tornou a cidade toda acessível. Então tem muito a ver com conviver, tem muito a ver com empatia. Empatia, eu defendo a empatia pelo lado da conexão emocional. Não é um sentimento que é só se colocar no lugar do outro. É se colocar no lugar do outro, validando emocionalmente aquele outro. Então, se aquele outro sofreu, eu sofro também. Por tabela, não no mesmo sofrimento, mas sofro também. Aí sim eu me movimento. Agora, se eu não valido aquele outro, eu só sei que ele passa por aquilo. E pronto, sei, acabou, vou tocar a minha vida e as minhas dores para resolver. Então, a acessibilidade é muito desafiadora. Eu não sou muito viajada, como eu falei, porque tem essa questão de trabalhar tanto, vou para o lugar que eu tenho conforto. Mas fui para Madrid esse ano, fui para receber um prêmio da Talento Sênior com a minha sócia, e a gente aproveitou, deu uma estendidinha para passeios. Aí a gente foi a Granada, que é uma cidade super famosa, muito antiga também, que tem os castelos para a gente visitar. E assim, é o destino mais acessível da Espanha, que a gente fez essa pesquisa. A gente vai ficar em Madrid 3, 4 dias por causa do prêmio. Qual destino nós vamos aproveitar? Fomos buscar destinos acessíveis, por causa de mim, por causa dos pais da minha sócia, que tem mais de 80 anos. Fomos buscar. O mais acessível, quando você faz o passeio de Alhambra, que é um passeio do castelo mais incrível lá, a gente separa. Só que eu não sou consultada se eu quero ir por ali porque tem um degrauzinho. Eles me separam. Aí o guia lá do passeio fala assim, ó, agora vocês, eu e a mãe dela, que estava de cadeira também, vão por lá e a gente continua por aqui e encontramos vocês lá na ponta. Mas não me disse por que eu estava indo por lá. Ok. Tem um lance de 10 degraus, ou não, tem um degrauzinho. Aí o resto da galerinha foi pelo outro lado e falou assim, Carol, tinha um degrau, você podia ter ido por lá. Então, assim, o inacessível, para além do degrau, é inacessível na atitude, porque podia me perguntar. Ah, entendi, faltou isso. Faltou isso. Assim, eu não acho que tem... Assim, na Disney eu fiquei muito bem, que Disney é acessível porque... a variedade de turistas que tem ali, não só cadeirantes, obesos, idosos, faz todo sentido, né? Tem a ver com a conveniência, a acessibilidade ali. Mas ainda assim, para entrar nos brinquedos, eles não têm atitude de ajudar.
aqui. Não tem? Lá, não. Olha só. Eles não ajudam, porque tem um lance de processo, de pegar, de assédio. Sim, aí tem a ver com a dinâmica americana da coisa. Eu passei bem, porque nos que eu tinha que entrar e não dava, meu marido me ajudava. Mas eu tenho amigos cadeirantes que foram juntos. Uma mina e um rapaz cadeirante foram juntos, são amigos, e também ficaram na roubada. Ela pedia pro cara da fila, tem brasileiro aí? Você me ajuda a entrar aqui? Era assim. Então, assim, não posso dizer que é tudo 100%. Hotel é sempre roubado, a gente tem amigos que vão e que tem menos independência que eu para fazer transferência e acabam tomando banho de duchinha, de vaso, assim, porque não tem segurança para fazer uma transferência quando viaja sozinho. E aí eu falo de gente que, tipo, é um executivo, tá em grande banco e quando vai viajar fica numa roubada dessa, perde dignidade por falta de acessibilidade, sabe? Claro. Existe algum país no mundo que você saiba, pelo menos eu já tenho ouvido falar, em que as políticas públicas são mais avançadas nesse sentido? Que a gente possa se inspirar? Como política, o Brasil tem a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que assim, não tem comparação, assim, é uma das melhores leis do mundo. A lei é bacanésima. Maravilhosa, pega lazer, educação, a LBI é incrível. O que falta é implementar o que está lá. Essa é a questão. Então, assim, a política tem, no papel, pelo menos. Lei de cotas é a única parte, de fato, fiscalizada da LBI. Prática. Que é porque pega na questão financeira também. Agora, acessibilidade, quando eu passo perrengue, eu não sei nem aonde denunciar, sabe? Porque todos os canais que me contam, eu vou lá, não dá em nada. Então... Falando da Carol, esse ser plural, capaz de tantas coisas, que a gente viu o depoimento aqui. No teu tempo livre, você é uma pessoa de livros, filmes, séries, a gente tem um quadro aqui que fala sempre disso. Onde você bebe do teu lazer, entretenimento? Que assuntos te atraem? O que a Carol gosta de consumir? Olha, eu já fui mais ansiosa para o consumo, de sempre achar que eu estava devendo algo, consumo, né, literário, assim, de educação. Preciso ler. Preciso saber, tá todo mundo falando desse livro, Sim, agora eu já tô mais fora. assim. Até porque o que a gente falou, não dá tempo nem de fazer xixi, o tempo é exíguo, Exato. Vamos atrás do que a gente gosta. Mas eu tenho aqueles livros para chamar de meu. Então, assim, para empreender, eu, esse ano aqui, peguei o Reinventando Organizações. Reinventando Organizações. O Reinventando Organizações eu não peguei espontaneamente, foi a minha sócia, que é da Poli, que é o numérica, que é de exatas. Leia. Me mandou de encomenda, falou, leia. Mas eu amei o livro e achei bem disruptivo para aquilo que eu acredito de modelo de negócio. Então, eu não acredito nas empresas hierárquicas, eu não acredito nas empresas que cumprem horário para trabalhar. Eu nunca acreditei nisso, desde que eu comecei a empreender. E na Talento Incluído a gente tem um estilo totalmente diferente de trabalho e a gente vem cresceu em ano de pandemia, cresceu no ano seguinte de pandemia. Esse ano aqui, que é um ano desafiador, a gente não bateu meta nem um mês, a gente ainda assim cresce 10% em relação ao ano passado, muito. Para todo mundo. Então, eu nunca acreditei, então Reinventando Organizações é uma luz no fim do túnel. Eu falei, legal. E aí, o que eu faço? Eu leio o livro e fico procurando podcast. Aí eu vou lá, nas plataformas de podcast, põe Reinventando Organizações, para ver se tem alguém falando do livro, A interpretação dessa pessoa sobre o livro. Aí eu estudo. Então, tenho esse. Tem outro que chama Mindset. Sim. Que o Mindset eu li há uns 7 anos atrás para desenvolver pessoas com deficiência. Não fez sentido, porque logo no começo, a Carol, que é a autora, ela dá um exemplo do Christopher Reeve, que era o super-homem, que ficou paraplégico, e fala sobre o mindset construtivo dele, porque ele não acreditou no diagnóstico de que ele não tinha, que o que ele tinha, que era uma lesão na medula, como eu, só que a dele era mais alta, que não tinha cura, que ele continuou atrás. Eu não concordei com aquilo, porque aquilo levou ele à morte, porque ele fez tantos tratamentos, ele foi submetido a tantas experiências, que ele não viveu o tempo que ele tinha para viver, ele só ficou atrás de cura e provavelmente os tratamentos devem ter encurtado a vida dele. Então, eu já desisti do livro ali. Aí, com os desafios com a minha filha tem umas questões emocionais aí que a gente passou na pandemia tratando, a psiquiatra da minha filha falou assim, leia Mindset, mãe. Aí eu voltei a ler como mãe, como Carol, não como gente que vai desenvolver gente. Aí é outro livro de cabeceira, assim, eu acho incrível, fala muito sobre erro. E pra gente crescer, a gente precisa assumir que erra. Se a gente se acha perfeito, a gente não se desenvolve. Né? Aprender a se perdoar. Tem muito isso. Muito isso. Se a gente acha que a gente já sabe, a gente não se desenvolve, né? Então fala muito sobre isso, eu adoro. Também é outro livro que eu estudo. E o que eu mais amo de paixão é Humanidade. Humanidade é uma defesa otimista do ser humano. Então, o autor de fato acredita... Não li.
esse vale muito a pena. Ele de fato acredita que nós, como espécie, somos bons e que a maldade humana começou quando o primeiro homem cercou um pedaço de terra e disse: isso é meu. E aí ele junta muito esse lance da maldade, das guerras, né, da violência, com a questão do capitalismo. Eu não é uma defesa do socialismo, não é isso. Mas faz muito sentido ressignificar do ter, né? A gente que pertence ao mundo não é o mundo que pertence a gente. E a gente acaba não levando nada no final das contas. É isso. Você é de séries? Uma pessoa de séries? Sou. E aí? Olha, eu assisto... Aqui a gente vê de tudo, viu? Comédia, perfumaria, coisas profundas, coisas zero profundas, é entretenimento. É entretenimento. Ó, eu gosto de dar as dicas das séries que eu assisto e que tem a ver com diversidade e inclusão, né? Então, por exemplo... Talvez também todas eu vou para esse lado. Agora eu tô assistindo Dom. O Dom é um brasileiro, né? Um assaltante famoso. Tudo. E assim, é uma história um pouco fantasiosa de Dom, porque também fico lendo as críticas na internet, a mãe não concorda, o pai que escreveu, essas coisas. Mas o que eu acho interessante é ver realidade social, ver psicopatia, ver comportamento humano, assim, porque com tudo que a série mostra de possibilidades, a gente ter esse monstro que foi Dom como bandido, humano, né? Ele existe ali como humano. Eu gosto sempre de até pela tua paixão pelo tema, claro. Mas eu gosto de falar do Machos Alfa, você assistiu? Ai, vi, moça, eu morri de rir. Eu vi com a minha esposa, gente do céu. E até por ser espanhol, ele tem um tom, assim, que é engraçadíssimo, é muito né? Divertido. Que é um jeito latino, assim, é muito divertido. É muito divertido e é bem atual, Nossa, né? eu sinto muito a falta de não ter uma... Será que vai ter? Vai ter. Quando eu tava em Madrid, eles estavam gravando. Eu passei pela gravação deles. Uma turma do masculino e feminino, assim, junto. Impressionante. É muito legal. Impressionante. E falando sobre esse relacionamento, né, de monogamia de um jeito que é isso, assim, eu vejo a juventude, eu tenho uma filha de 18 anos, eu falo, cara, esquece tudo que a gente aprendeu sobre se relacionar com alguém, é outra vibe, outro esquema. Né? Impressionante. A gente se assusta, mas não pode ser. Você tem que entender que, de novo, o mundo não piorou, ele só tá mais... Só melhorou, só tá um pouco mais complexo. Todas as espécies evoluem, porque sim, a humanidade não evolui. Exato. Por isso que eu não concordo. Talvez a maneira como a gente consuma essas coisas está tão potencializada e tratada também com filtros que a gente acaba tendo essa impressão. Mas se você olhar, esticando a corda historicamente, todo momento da humanidade teve essa impressão de que o mundo estava piorando e que as coisas não estão mais como eram e etc. E tal. E a gente, como espécie que quer evoluir, é evoluída, a gente tem que buscar, de certa forma, se colocar, como eu disse, em situações de desespero. Vamos dizer assim. Carol, só posso te agradecer. Ai, olha, eu super obrigado pelo papo. Fica à vontade se quiser dar recado. Aproveitar e falar da última série, que é a que eu mais amo, que é This Is Us. Ah, por favor, vamos, essa é adoro. necessária, gente. This Is Us, fala de racismo, fala de família, eu acho uma série maravilhosa. Mas eu queria também fazer sua autodescrição, que eu prometi no começo. Verdade, não fiz. por favor, já que minha mãe, que Deus a tenha, que seria a pessoa talvez que melhor me descreveria, mas não está mais entre nós. Não, descrever não pode ter opinião, tá é bom, só descrever. Perfeito. Vamos lá. Um homem branco, de cabelos loiros grisalhos, um pouquinho grisalho. Pouquinho, tá bom, fazer barba grisalha, assim, rala, magro, tá com um terno azul, uma camisa branca, é isso. E corintiano acima de tudo, sempre. Viu? Quando as pessoas me perguntam se meu marido é normal, porque as pessoas têm essa curiosidade, né? Será que o marido dela é normal? Como se eu não fosse normal. Eu falo normal e não é porque ele é corintiano. O que vocês acham? Carol é São Paulina, viu? Já se entregou Sou São aqui. Paulina, muito gente. bem. Então, de parabéns. Esse ano ganharam o campeonato. Tá tudo ótimo. Parabéns pra vocês. A gente respeita. Obrigada. Muito bem, Carol. Obrigado por agradeço. tudo. Foi um prazer te conhecer. Obrigado mesmo por esse papo. presente. Muito bom o papo. Pessoal, vocês viram que delícia de papo? O quanto a gente aprendeu e tem a aprender? Então, bora pegar, né? As dicas da Carol, entrar no site da Talento Incluir. Me seguir nas redes sociais. Seguir ela nas redes sociais, LinkedIn. Instagram, poxa, uma meu nome super. É fácil. Não é influencer assim com conteúdo. Eu sei porque eu sigo, enfim. Conheço das publicações, então de fato vale muito a pena. Então é isso, pessoal. Obrigado de novo pela audiência de vocês. A gente se vê no próximo episódio. Lembrem, né? Toda terça às 8 da manhã, tanto no Spotify quanto no YouTube, e também os cortes no Insta. Um beijão para todos e até a próxima. Tchau. Tchau.